Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muitíssimos bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física de número 20 para vocês do sexto ano. E na aula de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos, tá, pessoal? Os Jogos Olímpicos ou de inverno, de verão, né? Ele é um evento, principalmente os Jogos Olímpicos de verão, que são os mais conhecidos, tá? Que é o mais conhecido, que é o que a gente acompanha normalmente, né? Ele é um evento que ocorre de 4 em 4 anos e ele é o maior evento esportivo mundial, reunindo atletas de diversas nações, de vários cantos, de todos os lados do mundo, das mais diferentes etnias, né? E esse evento ele apresenta a cada edição, né, novos talentos, novos recordes, novas apresentações que cada vez mais vão maravilhando o público, o espectador, com essas novas conquistas e alcances, né, dos seres humanos, cada vez correndo mais rápido, cada vez saltando mais rápido, mais longe, cada vez atingindo novos limites, novos horizontes nos esportes. Então, gente, como aconteceu esse fenômeno? O que criou? De onde ele se originou? Como ele se desenvolveu, né? E o que o futuro desse esporte vai trazer para nós também? Será que nós teremos muitos campeões pela frente ainda? Como será que vai ser o quadro de medalhas brasileiro no futuro? Então vamos lá, gente. Vamos acompanhar essa aula e vamos conhecer um pouquinho sobre a história dos Jogos Olímpicos. As Olimpíadas, pessoal, elas são um evento esportivo mundial, né? E esses diversos países que participam, foram convidados a participar, né? Eles participam com a finalidade de estimular, né? Estimular a competição saudável entre os povos, tá? A competição, a união entre os povos de todo o planeta. Tá? Considerando o maior evento esportivo mundial, as Olimpíadas elas acontecem há 4 anos e elas são intercaladas entre os Jogos Olímpicos de verão e os Jogos Olímpicos de inverno. A cada edição, os atletas e os esportistas de todo o mundo eles participam dos jogos que são disputados em um país eleito para ser a sua sede e tem a duração de 3 a 4 semanas. Bem, gente, então, como vocês sabem, né, essa duração de 3 a 4 semanas são a duração que vão acontecendo as provas. Algumas provas, como ginástica artística, algumas corridas, por exemplo, elas não são tão longas, né? Elas têm as suas finais e semifinais, mas alguns esportes, como futebol, vôlei, basquete, eles envolvem uma chave de diversos jogos, diversas equipes competindo e acabam sendo um pouquinho mais longos. Por isso, essa relativa duração de 3 a 4 semanas. E vocês sabem, né, gente? A cada ano, na verdade, a cada edição que vai acontecendo, elas acontecem em algum país de origem. Então, na Espanha, o outro ano no Japão, a outra edição vai ser no Brasil. Então, nós vamos conhecer também, na aula de hoje, um pouquinho sobre os países sedes onde ocorreram diversos eventos, né, onde ocorreram as Olimpíadas. E quais são os recordes, os esportes olímpicos, né? Então, pessoal, nas Olimpíadas muitos esportes participam, mas assim, é impossível todos os esportes existentes, ou a maioria dos grandes esportes, participarem, né? Então, nessa lista abaixo, vocês vão poder conferir quais são os Jogos Olímpicos da Era Moderna e quais são as suas modalidades. Então nós temos atletismo, badminton, basquete 3x3, o famoso beisebol, né, que nós já tivemos algumas aulas, já apresentamos aqui no nosso projeto, nas nossas aulas online e filmadas, gravadas, né? Então temos o boxe também, um dos mais famosos esportes de luta, a canoagem, ciclismo entre suas diversas modalidades, como o BMX, o ciclismo de estrada, o ciclismo de pista
e o ciclismo mountain bike. Nós temos a escalada, a esgrima, né, que também é uma luta de longa distância, uma luta com espadas, floretes, muito conhecida, muito famosa também. O nosso famoso futebol, né, o nosso esporte preferido aqui no Brasil. Bem, gente, entre diversos outros. Então, o golfe, aquele esporte que nós também já estudamos e que é um esporte que, devido ao alto custo de manutenção dos campos de golfe, ele é normalmente reservado às elites econômicas, né? Nós temos o handebol, o hipismo, né? Com algumas modalidades, né? Diferentes de hipismo, o hipismo de adestramento, o hipismo de saltos de obstáculos. Nós temos o hóquei, o judô, karatê, levantamento de peso, luta livre, nado artístico, natação, o pentatlo moderno, polo aquático, remo, rugby. O rugby, gente, semelhante ao futebol americano, né? Os saltos ornamentais maravilhosos, onde as pessoas fazem acrobacias espetaculares antes de cair da forma mais reta e perfeita na água. Vale uma ótima aula também, né? Então, os skate também já tem a modalidade, já é uma modalidade olímpica. Softball, o surf, pessoal. Taekwondo, tênis de mesa, né? O famoso ping-pong, muito jogado nos países asiáticos, né? Então, tiro com arco. Temos muitos outros, vôlei, vela. Então, pessoal, as modalidades olímpicas, né? E as modalidades das Olimpíadas de inverno são tanto diferentes, peculiares também. São alguns esportes que não podem ser praticados em algumas determinadas condições climáticas, né? Então, os Jogos Olímpicos de Inverno são especificamente outros esportes, como o biatlo, o bobsleigh, o combinado nórdico, curling, esqui, modalidades, né? São diversas modalidades de esqui, esqui alpino, esqui cross country, estilo livre. Então nós temos também o hóquei no gelo, né? Que são uma espécie de hóquei também sobre patins, só que em vez das pessoas utilizarem patins de rodinha, eles utilizam patins para pista de gelo, né? Luge, patinação artística, patinação de velocidade em pista curta, salto de esqui, skeleton, né? Ou skeleton, e snowboarding. Snowboarding é praticamente um surf também, só que na neve, né? Nas montanhas. Qual que é a origem dos Jogos Olímpicos? Bem, gente, foi na antiga Grécia, né? Lá na Europa, perto da Ásia, no Mediterrâneo ou naquela região, né? Na antiga Grécia, onde ocorreram as primeiras Olimpíadas, os primeiros Jogos Olímpicos naquele formato, né, da antiguidade, bem antes da TV, bem antes dos automóveis, antes da pólvora, tá? No nascimento da democracia. Então, pessoal, esses jogos, né, criados pelos gregos, os Jogos Olímpicos, eles aconteciam numa cidade chamada Olímpia. E por isso eles recebeu esse nome, esses jogos, né? Eles ocorriam entre atletas e esportistas da cidade-estados grego. Então, ó, numa época onde o conceito de país não era bem formulado como nós conhecemos hoje, né? As cidades eram as cidades-estado. Então, cada cidade tinha o seu regente, o seu presidente, o seu monarca, o seu rei, né? E com o intuito de homenagear os deuses, a religiosidade daquele povo, daquela cultura, né? Então, eles homenagearam os deuses e também esses jogos eles eram feitos para propagar a paz entre essas cidades do país, tá? Nessa época, gente, somente os homens participavam e assistiam aos jogos, no qual o vencedor recebia uma coroa de louro ou de folhas de oliveira. Os Jogos Olímpicos da Era Moderna. O francês Pierre de Frédy, nascido em 1863 e falecido em 1937, mais conhecido como Pierre de Coubertin, ele é considerado o fundador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. A primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, elas aconteceram também na cidade de Atenas,
em 1896. Desde então, pessoal, as Olimpíadas elas foram interrompidas apenas nas duas guerras mundiais, mas desde então elas acontecem a cada 4 anos. Aí nós vemos uma imagem, né, um selo, tá? Um selo em francês do nosso Barão de Coubertin, o criador dos Jogos Olímpicos. Ele era um grande entusiasta dos esportes, né? E ele, conhecendo os Jogos Olímpicos, estudando sobre os Jogos Olímpicos antigos da Grécia, naquela época, antes de Cristo, né? Ele quis trazer aqueles ideais de fraternidade entre os povos, aquele ideal de que o importante era competir, era celebrar, né, a união entre os povos, não a vitória em si. Bem, gente, e essa daí, ela é a bandeira olímpica. Em 1913, Pierre elaborou a bandeira olímpica e ela representa a união dos povos e das raças. Por isso, ela é formada por 5 anéis entrelaçados, representando 5 continentes e todas as suas cores. Dessa maneira, a Oceania é verde, a Ásia é amarelo, a África é o preto, a Europa é azul e a América é o vermelho. Jogos Paralímpicos. Surgidos no ano de 1948, são Jogos Olímpicos com a participação de atletas deficientes físicos ou com dificuldades mentais. Nesse ano, foi disputada entre os deficientes da Segunda Guerra, entre os sobreviventes deficientes da Segunda Guerra Mundial. Interessante notar que o logotipo do Comitê Paralímpico Internacional ele é formado por 3 cores, o vermelho, o azul e o verde, que eles simbolizam a mente, o corpo e o espírito, respectivamente. Vale ressaltar que foi em Roma, no ano de 1960, que aconteceram os primeiros jogos envolvendo deficientes físicos. Curiosidades sobre os Jogos Olímpicos. O local onde aconteceu a primeira Olimpíada foi no estádio de Panathinaike, na cidade de Atenas. Tá? O lema das Olimpíadas é Sitius Altius Fortius, significa, né, mais rápido, mais alto, mais forte, e foi criado pelo francês Louis-Henri Didon, nascido em 1840 e falecido em 1900. Bem, gente, então provavelmente mais velho, provavelmente não, mais velho que o francês Pierre de Frédy, né? Mas provavelmente eles eram bem conhecidos. Até 1920, o cabo de guerra foi uma modalidade olímpica. Muito interessante, né, gente? Na nossa aula sobre as Olimpíadas, os Jogos Indígenas, a gente vê que o cabo de guerra também é uma modalidade dos Jogos Indígenas, né? Bem interessante. A motonáutica ela foi disputada nos Jogos Olímpicos de 1908, em Londres. Nesse caso, foi a primeira e única vez na história dos Jogos Olímpicos que aparece uma modalidade a motor, uma modalidade motorizada. Os Estados Unidos é o país que mais conquistou medalhas nas Olimpíadas de todos os tempos. Olha só, pessoal, vemos uma foto aí do cabo de guerra sendo disputado nos Jogos Olímpicos. E sobre esportes inusitados que estão presentes, né? Então, pessoal, fazendo essa pesquisa, né, sobre os Jogos Olímpicos, eu acabei encontrando esse site, né, chamado 10 esportes inusitados que fizeram parte das Olimpíadas, né, desses anos todos aí. E realmente, gente, sabe, alguns esportes são bem diferentes do que nós estamos acostumados. Mas quem sabe na época eles fizeram um pouco mais de sentido, né? Então são eles o tiro ao pombo, o nado subaquático, levantamento de peso com um braço só, que a gente consegue enxergar na foto aí. Todas as imagens, né, elas fazem parte dessa reportagem aí abaixo, né? Então clique no link, no título em azul
E a gente pode dar uma olhada, gente, em várias modalidades bem diferentes. Por exemplo, o tiro ao pombo. Essa inusitada e controversa modalidade, ela foi disputada na Olimpíada de Paris em 1900, chamada de tiro ao pombo. Então, gente, 300 pombos foram mortos durante a disputa, sendo que apenas os 3 primeiros colocados abateram quase 80 aves. Então, como o esporte ele foi muito criticado na época, lógico, né? Apenas 4 dos 55 inscritos participaram da inscrição, imagine só. Nos Jogos Olímpicos de 1908, 1912, 1920 e 1924, a modalidade ainda seria disputada, mas com pombos de argila. Rio 2016. O Rio de Janeiro também foi palco de uma edição dos Jogos Olímpicos em 2016. Clique na imagem para acessar a página do Comitê Olímpico Brasileiro sobre o evento. Você consegue pesquisar, gente, uma lista de todos os países que sediaram os Jogos Olímpicos? Então, gente, para encerrar a nossa aula sobre os Jogos Olímpicos, né? A história dos Jogos Olímpicos é um dos melhores capítulos da história da humanidade. Ainda há muito a se estudar sobre o assunto e muitas outras histórias, muitos recordes, muitos heróis, muitos atletas, muitas equipes ainda estão por vir também. Respondo às questões propostas sobre a aula de hoje, sobre os Jogos Olímpicos, e tenham vocês todos uma ótima semana.